Olá, hoje vamos falar sobre metodologias no ensino de Química. Este vídeo é composto pelas discentes Abigail Xavier, Cris Aquino e Márcia Brito. São 6 metodologias. A primeira, metodologia ativas no ensino de Química. Segunda, TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Terceira, História e Filosofia da Ciência. Quarta, Experimentação. Quinta, Atividade investigativa. E sexta, Educação e Espaço não formais para o ensino de Química. Nas metodologias ativas no ensino de Química, temos aprendizagem baseada em problemas. Essa metodologia é uma aprendizagem que, como o nome já diz, é a construção do conhecimento a partir de discussões em grupo para resolver algum problema. Essa metodologia ela quebra o paradigma tradicional da sala de aula, com a disciplina, o controle de frequências e prova. E neste método, o aluno estuda individualmente sobre um determinado assunto e anota suas dúvidas sobre os problemas apresentados. Porém, neste método não é aplicado em salas com mais de 50 alunos, e sim em grupos formados por 10 alunos, ou seja, o foco do ensino passa a ser o aluno. Na aprendizagem baseada em projetos, é muito utilizada nas universidades. Ela é focada na construção do conhecimento de um trabalho longo e contínuo. É um processo que envolve muita pesquisa, envolve a aplicação das práticas das informações obtidas e é preciso estimular a imaginação dos alunos, incentivando a buscar soluções, a estabelecer um plano e apresentar e executar seus projetos. E esse projeto faz com que os alunos se tornem protagonistas do seu próprio aprendizado. A terceira temos o Peer Instruction, ou seja, instrução por pares. Ela foi desenvolvida pelo professor de física Eric Marzun, na Universidade de Harvard, que tem por objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de avaliar o domínio dos conteúdos, com competências, habilidades e com soluções de problemas e uma aprendizagem coletiva, estruturada e com mediação do professor. Bom, e nas ferramentas que entregam a informação e a comunicação, né, que é a utilização das tecnologias da informação e comunicação, né, que é o TIC, que trata-se de um grupo de tecnologias que auxilia na comunicação, como celulares, computador, e também temos os e-mails, chats os aplicativos que trocam mensagem e as comunidades virtuais. Essa metodologia para o aluno é bastante útil, pois pode acessar fontes educacionais, baixar livros, artigos, carregar um vídeo-aula de um assunto que não foi compreendido, e para o professor também é muito útil, pois ele compartilha vários trabalhos, aulas, filmes, e é o método mais utilizado nesse ensino remoto. Olá, eu vou falar um pouco sobre a história e filosofia da ciência. Bom, a história e filosofia da ciência, mais conhecido como HFC, trata-se de uma abordagem, de uma metodologia de ensino bastante eficaz no que tange ao ensino em sala de aula. Por quê? Porque a partir do momento em que o aluno já começa a introdução de um conteúdo, entendendo as causas, os motivos pelos quais começaram determinadas pesquisas científicas, os alunos vão entender bem melhor o porquê também de eles precisarem aprender aqueles assuntos. Então, esse é um campo de estudo focado na compreensão e no questionamento dos processos e métodos científicos. A necessidade de uma abordagem histórico-filosófica dos conteúdos das disciplinas científicas vem à tona também a partir de outras perspectivas, como a representada pelo movimento CTS para o ensino de ciências. O movimento CTS
é válido lembrar que ele é uma abordagem de ensino com enfoque em ciências e tecnologia. Por que é importante a presença da HFC no ensino fundamental? Bom, porque mostra o desenvolvimento histórico da ciência, como ela realmente evoluiu e como ela é feita. Então, é feita uma abordagem histórica para depois começar realmente a introdução de conceitos físicos, químicos, que são essas partes mais complexas do ensino de ciências. Então, ela ajuda a despertar a curiosidade dos alunos e o seu interesse pela ciência. É interessante e torna o ensino mais prazeroso. Ela ajuda a mostrar a semelhança entre as ideias históricas e as concepções dos alunos. Os principais obstáculos no que tange o ensino de História e Filosofia das Ciências: a falta de um material adequado, a pouca presença desse tipo de conteúdo nos livros, o currículo escolar voltado para os exames vestibulares e os conteúdos exigidos pelas escolas. Então, o conteúdo exigido pelos vestibulares, de certa forma, ele é muito objetivo. Então, alguns alunos acabam tendo deficiência em aprender sobre conceitos do cotidiano. Então, é muito objetivo. Então, o aluno passa a vida escolar todinha focado em aprender só aquele assunto. Então, o planejamento e a execução das aulas em si, a possibilidade da aula ficar cansativa ou monótona e a falta de interesse ou vontade do professor no que tange aquelas aulas tradicionais em que o aluno é passivo e o professor é o detentor do conhecimento. Para quem tiver mais interesse em entender um pouco sobre a história da ciência, eu faço essa sugestão aqui para os futuros professores, que eles leiam esse livro. Ele é bem interessante e resume em 200 páginas sobre a vida e a história de muitos cientistas que foram importantes para a história. A experimentação. A experimentação é a parte mais importante de ensinar ciências, que é o momento em que o aluno vai pôr em prática aquilo que ele aprendeu. E, de certa forma, ele vai conseguir fixar melhor o conteúdo. Então, experimentação significa ato ou efeito de experimentar. É um método científico que parte de hipóteses, consiste na observação e classificação de um fenômeno em condições controladas. A experimentação ocupou um papel essencial na consolidação das ciências naturais a partir do século XVII, na medida em que as leis formuladas deveriam passar pelo crivo das situações empíricas propostas, dentro de uma lógica sequencial da formulação de hipóteses e verificação das consistências. Então, experimentação é também uma metodologia de ensino e que traz muitos resultados positivos e que é importante também a aplicação em sala de aula. Atividade investigativa. A prática investigativa ou atividade experimental é o tipo de atividade que favorece o processo de ensino-aprendizagem, pois aproxima o cotidiano do aluno à investigação científica, passando a se tornar mais ativo, a ter mais interesse no que foi proposto, elaborando hipóteses e fazendo assim uma reflexão mais aprofundada do fenômeno ou situação. A experimentação tem um papel muito importante em instigar a formulação de hipótese e a investigação sobre o objeto de estudo, baseado não apenas na memorização de fatos e conceitos que logo passam, em si no raciocínio, na busca pelos conhecimentos, promovendo uma aprendizagem significativa. Bem, esse ato de investigar que o professor propõe ao aluno, ele vai fazer com que, vai instigar, a curiosidade desse aluno, para que assim ele preste atenção e tenha esse senso crítico de atividade investigativa, Ele vai investigar realmente, por exemplo, num experimento feito em laboratório,
né, onde o aluno ele acompanha cada passo. Isso vai facilitar muito o aprendizado desse aluno, que vai acompanhar cada passo e vai entender no final o que aconteceu, né? Quais foram os passos que foram seguidos para que aquele experimento se tornasse efetivo. Então, assim, ele vai poder fixar muito mais conhecimento, melhora o conhecimento dele. Sexto, educação e espaços não formais para o ensino de química, que são as buzeiras, as aciarias, os laticínios, estações de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto e outros, né? Considerando o contexto atual da educação brasileira, percebe-se que as modernas atividades educacionais, elas clamam por mudanças de valores, atitudes e responsabilidades que possam corresponder com o processo de ensino e de aprendizagem. Frente a vários obstáculos pelos quais a educação vem passando, tais obstáculos referem-se à inovação e às estratégias metodológicas propostas pela Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que visa integrar as diversas áreas do conhecimento com as novas tecnologias educacionais e com as aulas diferenciadas já utilizadas, como aula de campo, visita técnica, aulas, expedições, entre outras, que instiguem o aprendizado do aluno. Nessa perspectiva, surge a metodologia do uso dos espaços não formais de ensino, né, como as praças, as áreas verdes, os teatros, os parques ecológicos, os museus, entre outros, que são espaços que proporcionam a educação e o desenvolvimento da ciência e da cultura. Esses espaços são regulamentados e constituídos de infraestrutura técnica, e que disponibilizam atividades programadas e executadas para esses fins educativos. Bem, os espaços não formais, eles ajudam o aluno no seu aprendizado pela observação, né? Ele observando, ele vai memorizar e, consequentemente, aprender. Na prática, em como se faz um produto, por exemplo, no caso da cerâmica, né? Uma empresa de cerâmica, e então ele vai observar cada passo, né? E qual é o mais fácil? O aprendizado teórico em sala de aula, falando sobre aquela cerâmica e como se fabrica, quais as fases, ou o aprendizado prático, olhando como se fabrica realmente aquela cerâmica? Então, a gente pode observar como o aluno, né, ele fixa melhor o conhecimento observando. Essas são as nossas referências e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Tchau!